o Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Encerradas as eleições municipais, uma importante agenda entra agora na pauta do governo federal. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reúne hoje com os 26 governadores ou com os governadores de 26 estados e do Distrito Federal, além dos secretários e secretárias de Segurança Pública, para anunciar, para apresentar uma proposta de emenda à Constituição PEC, denominada de PEC da Segurança. É uma ação conjunta entre o governo federal e os estados para o enfrentamento da criminalidade. Quem chega agora com essas informações é o repórter Carlos Alberto. O governo federal abre com os 27 governadores e os secretários de Segurança Pública dos estados e do Distrito Federal os debates sobre medidas conjuntas para enfrentamento da criminalidade. O presidente Lula apresenta nesta quinta-feira, durante encontro com os governadores, o texto de uma PEC, proposta de emenda à Constituição, com normas e regras sobre ações que devem ser implantadas pela União para o combate à violência. O governador Eumano de Freitas definiu o conjunto de ações em entrevista ao jornal Alerta Geral como o Pacto Nacional de Enfrentamento à Criminalidade. O texto da PEC está na Casa Civil da Presidência da República e foi elaborado após debates e análises entre técnicos e especialistas da área da segurança pública do governo federal. A proposta, após apresentada pelo presidente Lula, será apreciada pelos governadores e secretários estaduais de segurança, que irão aprofundar discussões sobre possíveis sugestões para aperfeiçoamento do texto a ser apreciado pela Câmara Federal e pelo Senado. Com redação do Ceará Agora, Carlos Alberto. Antes das eleições do segundo turno, o governador Eumano de Freitas esteve conosco no jornal Alerta Geral e disse que essa mobilização puxada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva representa um pacto nacional contra a violência ou para o combate à criminalidade. E o governador Eumano de Freitas se antecipou também para dizer que estará hoje em Brasília nessa mobilização nacional para garantir mais segurança à população. Nós estaremos participando às 15 horas no Palácio do Planalto de uma reunião com o presidente da República, certamente com ministros, entre eles o ministro da Justiça, com os governadores e secretários de Segurança Pública do país inteiro, onde devemos discutir a possibilidade de termos ações comuns, conjuntas e mudanças do sistema brasileiro para enfrentarmos o crime organizado no país e darmos a segurança pública que toda a sociedade brasileira aguarda. Eu fiz questão de hoje ter uma reunião do nosso comitê, que considero importante que, participando dessa reunião como governador do Ceará, levasse as opiniões que temos das nossas equipes, mas também pudéssemos ouvir aqui no Estado o Poder Judiciário, o Ministério Público, os entes federais como a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal, e sair da reunião muito convencido, primeiro, de que são muitas as medidas que são necessárias para enfrentar o crime organizado no Brasil. Jornalista Beto Almeida, se tem uma pauta que desperta curiosidade, ansiedade e expectativa entre os brasileiros, entre os cearenses, é justamente essa da área da segurança pública, porque nós enfrentamos um dia a dia com muita violência, com a atuação das facções criminosas, e se não tivermos uma ação conjunta com a integração entre os órgãos federais e os órgãos estaduais das 27 unidades da federação, sendo 26 estados e o Distrito Federal, nós nunca iremos andar no sentido de termos no presente e no futuro resultados mais promissores no combate à violência. Essa a estratégia aberta pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, chamando os governadores para compartilhar as medidas que precisam ser adotadas nessa área da segurança pública, dá esperança aos brasileiros de que somente com uma ação entrelaçada entre União e estados poderemos ter resultados mais benéficos para a população na área da segurança pública. Jornalista Beto Almeida, bom dia. Quais as suas expectativas para essa primeira reunião do presidente Lula com os governadores sobre segurança pública? Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, novamente, Luzinor. Bom dia aos nossos ouvintes. Luzinor, a expectativa que eu particularmente tenho com essa reunião, eu acho que
é grande e é principalmente voltado porque eu acho que agora sim, passadas as eleições, o presidente Lula está convocando os governadores para discutir um tema, Luciano, que já é mais do que urgente. Ele, na realidade, está colocando o país num ponto em que a gente não sabe mais se nós tratamos apenas só de violência, de um Estado que está tomado pelo crime organizado e que facções criminosas ocupam, na realidade, os espaços públicos que deveriam hoje estar sob domínio do Estado. Então, por que, na realidade, que essa PEC é uma proposta de emenda à Constituição que muda completamente o entendimento sobre segurança pública, está ganhando essa repercussão exatamente a partir dessas eleições municipais, ou melhor, depois das eleições municipais, porque, Luciano, essa PEC já vem tramitando lá atrás, lá desde o comecinho do mês de junho, e aí deu uma parada. Por quê? Porque havia uma preocupação enorme de que, como o assunto é complexo, é polêmico, isso pudesse provocar alguns desgastes, tanto no governo como nas eleições, nas candidaturas do PT e dos aliados. E por que isso, Luciano? Porque muda completamente pela proposta do ministro Ricardo Lewandowski, que é o ministro da Justiça e da Segurança Pública, o formato. Hoje, a segurança pública é de responsabilidade dos estados. E o que é que ele está propondo, Luciano? Ele está propondo criar um SUS da segurança pública. É o Sistema Único de Segurança Pública. Uma espécie de SUS onde ele quer criar uma base legal, uma base efetiva, para que a União ela possa emitir diretrizes para esse sistema de segurança pública em todo o país, integrando a União para que ela delimite e diga quais são as diretrizes que os estados vão seguir. E aí vem uma outra repercussão, que os governadores, por sua vez, também temem perder, por exemplo, a autonomia de suas polícias militares, já que se o projeto é federalizar, trazer para a União a responsabilidade de criar um sistema integrado realmente de segurança pública, e aí eles temem, por exemplo, que nesse aspecto a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal ganhe muito mais atribuições e supere em atribuições e em importância as suas polícias militares. Ora, essa é uma discussão, Luciano, que eu acho que essa questão de autonomia, de ausência de autonomia dos governos estaduais em relação às suas polícias militares, não deveria existir, porque está provado, os estados sozinhos não conseguem mais dar conta hoje da violência e do crime organizado. Os municípios, Luciano, foram chamados, instigados a entrar nesse debate da segurança pública, quando aí sim não são atribuições deles. O que nós estamos vendo hoje com relação ao desvirtuamento das guardas municipais é fruto exatamente de uma proposta de segurança pública que não está mais funcionando. Mal conduzida no caso das guardas municipais e com gente, Beto Almeida, despreparada para, principalmente nas cidades onde é permitido o uso da arma, atuar dentro dessas ações de segurança pública. Mas ainda sobre essa PEC, jornalista Beto Almeida, o governo federal não liberou o texto, os principais pontos, algumas informações vazaram, como você já nos antecipou. A ideia com a proposta de emenda à Constituição é criar uma padronização de dados e troca de informação entre as diferentes áreas da polícia, tanto da União quanto dos estados. E nesse caso, o Fundo Nacional da Segurança Pública será inserido na Constituição no modelo de integração entre essas diversas áreas. A proposta de emenda à Constituição irá também fortalecer a atuação da Polícia Federal, que pelo texto que está, ou que vazou, passaria a atuar em investigações que miram organizações criminosas e milícias quando tiverem repercussão interestadual. Beto Almeida, talvez dentro desse pacote de medidas a serem adotados ou a ser adotado nessa área de segurança pública, talvez uma das propostas mais importantes seja justamente a União assumir esse papel de enfrentamento às organizações criminosas e às milícias, porque nós já temos a certeza que a essa altura
depois de 10 anos com a atuação das facções criminosas, os estados perderam a queda de braço no enfrentamento desse tipo de crime. E a PEC também trará outra medida. A Polícia Rodoviária Federal seria transformada em uma polícia ostensiva, que seria responsável não apenas por fiscalizar as rodovias do país, mas também ferrovias e hidrovias, por onde o tráfico de drogas tem se intensificado, principalmente na região norte, e especialmente na Amazônia. Por isso, Luzenor, que é importantíssimo esta reunião, e eu acredito que pela primeira vez, assim, depois que foi lançada essa proposta do SUS, da segurança pública, vamos chamar assim, a gente vai ver qual é o posicionamento real com esses pontos que vão ser colocados pelo governo e como é que os governadores vão reagir de fato à proposta, se querem de fato resolver ou se vão ficar, Luzenor, nessa queda de braço de dizer que temem perder a autonomia das suas polícias militares, que podem sair enfraquecidos. Ora, quem está enfraquecido hoje, quem se sente hoje impotente, quem se sente hoje inseguro é a população. Na hora da dor de barriga, o que é que os governadores de todos os estados fazem? Recorrem à União. Tá aí o Rio de Janeiro. Você citou bem, Luzenor. Aliás, essa reunião do presidente Lula foi provocada ainda mais, desencadeada ainda mais pelo que aconteceu no último final de semana passado, no Rio de Janeiro, na sexta-feira. Não é que essa reunião tenha sido provocada, precipitada por esse ato de violência. Mesmo porque aqui, em entrevista ao jornal Alerta Geral, o governador Elmano de Freitas disse que na primeira semana de novembro, ou logo depois das eleições municipais, o presidente Lula iria se reunir com os governadores para discutir. O governador definiu até essa reunião como um pacto nacional contra o crime organizado, contra a criminalidade. Essa reunião já estava como prioridade na agenda do governo federal. Não tinha nem data ainda, Luzenor. É o que você ouviu dizer, né, Beto? Eu estou indo pela fonte, pela informação não oficial tinha data, de quem havia sido convidado para essa reunião, logo depois das eleições municipais. Mas isso é um detalhe menor, Beto. Pois é, detalhe menor, mas é importante, que foi o que aconteceu no Rio de Janeiro, quando 3 pessoas inocentes que iam para o trabalho foram atacadas covardemente pelo crime organizado, por uma das facções do Rio de Janeiro, simplesmente para desviar a atenção da polícia. E aí o governador do Rio de Janeiro se disse que realmente era impotente, que o governo federal precisava convocar urgentemente uma reunião e que não dava mais para o estado do Rio de Janeiro sozinho enfrentar as facções. E aí você citou um aspecto aí que é importante, que é exatamente esse da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. Ou seja, de elas terem mais autonomias, inclusive para atuar no caso de facções, quando elas estão ali em casos que ultrapassam os estados. É o caso do que nós vemos hoje. Você tem organizações criminosas que têm atuação em São Paulo e Rio de Janeiro, mas que têm seus pontos focais aqui no Nordeste todo. Aliás, sobre isso, os governadores do consórcio do Nordeste, que são os governadores que compõem os 9 estados da região, antes desse encontro com o presidente Lula, eles vão se reunir e, a partir daí, tirar uma decisão conjunta de como vão se posicionar em relação a essa proposta da segurança pública.